Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos no livro de Atos, vamos ver o capítulo 7, a defesa de Estevão. Capítulo 7, versículo 1 até o 53. Versículo 1. Disse-lhe o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Versículo 2. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3. E disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Versículo 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Versículo 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. Versículo 8. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Versículo 10. Ele livrou-o de todas as suas tribulações, ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Versículo 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Versículo 13. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Versículo 14. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Versículo 15. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. Versículo 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Versículo 18. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Versículo 19. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Versículo 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em sua palavra e obras. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entendiam que Deus
lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Versículo 27. Eu que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Versículo 28. Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Versículo 29. E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. Versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Versículo 32. Dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Versículo 33. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Versículo 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, eu vi os seus gemidos e descia a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Versículo 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Versículo 40. Dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 41. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Versículo 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Versículo 43. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Versículo 44. Estava entre os nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Versículo 45. O qual nossos pais, recebendo-o, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora
da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Versículo 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Versículo 49. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Versículo 50. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Versículo 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Morte de Estevão. Versículo 54 até o 60. Versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impuste este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Terminamos aqui o capítulo 7 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.